Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho, são 10 horas da manhã. Está começando agora o nosso querido programa Cresce Esclarece, mais uma edição aqui com a gente, né, pessoal? Espero que a semana tenha sido de muito bons negócios e hoje vamos retomar o assunto que estávamos conversando a semana passada, avaliação imobiliária em tempos de Covid-19, né? Para falar sobre isso, trouxemos novamente o perito, corretor de imóveis, Reinaldo Marques. Bom dia, Reinaldo, tudo bem? Como é que foi sua semana? Bom dia, Sônia. Bom dia a todos. Foi bem, graças a Deus. E se preparando para hoje estar de volta aqui. Que ótimo, que ótimo. Tenho certeza que os colegas estão ansiosos para ouvir tudo que você tem para nos ensinar hoje sobre avaliação e perícia imobiliária. E também estamos esperando a participação de vocês, colegas, pelo Facebook, pelo YouTube. Já podem encaminhar suas perguntas aqui para a gente, que o Reinaldo vai responder com muito carinho, vocês todos. Reinaldo, vamos começar falando um pouquinho daquele corretor que está pensando em começar na carreira como perito, como avaliador, ele é iniciante, né? E que conselho que você daria, que procedimento é o mais adequado para esse corretor que está começando na atividade? Sônia, eu tenho dois conselhos para ele. Primeiro, que ele procure relaxar, confiar no seu taco. A experiência, diz o professor Nilson Araújo, vice-presidente do Cresce Bahia, que quem tem conhecimento tem poder. Então, o que eu noto nos colegas é a insegurança. No momento em que ele é consultado, ele treme as pernas e ele balança e duvida da sua competência, onde ele, na realidade, deve relaxar, respirar fundo, tomar uma água e procurar, se ele ainda não tem aquela confiança que realmente vá dar conta do recado. Eu costumo falar nos meus grupos de WhatsApp, no Telegram. Eu tenho vários grupos de corretores de imóveis, de peritos avaliadores e de peritos judiciais. Então, eu costumo falar que eles devem procurar fazer parceria com quem já tem habilidade, já tem conhecimento de causa e que vai ajudá-lo a ter sucesso naquela sua primeira tarefa, seja ela na esfera judicial ou extrajudicial. Porque o que acontece esses dias, uma colega me ligou desesperada, dizendo o seguinte: Reinaldo, eu fui nomeada pela primeira vez, meu Deus do céu, agora o que eu faço? Eu dei risada, como brincando um pouco para ela relaxar, percebi que ela estava muito nervosa, e disse para ela o seguinte: colega, nobre colega, me permita brincar um pouco, que eu percebo que você está muito nervosa. Toma um copo de água, relaxa. E você me perguntou o que você faz. Ela falou, eu disse para ela o seguinte: você não é perita avaliadora? Sou. Então, você foi nomeada a fazer uma avaliação. Não leve a mal a maneira que eu vou te falar, mas faça a avaliação. Simples assim. E ela deu risada. Então eu disse para ela o seguinte: não, relaxa, você vai adotar o passo a passo que você já aprendeu, e caso você esteja insegura, eu aconselho que você faça parceria com um colega ou uma outra colega já experiente, porque diz que duas metades formam um inteiro. Então, é o preço do aprendizado. Mas acredito que você vai dar conta do recado. E passei para ela o que ela deveria fazer. A princípio, era uma avaliação judicial. Eu disse para ela que ela teria que estimar os seus honorários, que o juiz dá um prazo de 5 dias para que o perito estime os seus honorários. E após ela fazer essa estimativa de honorário, ela aguardar que o juiz, então, iria mandar as partes se manifestarem com relação ao valor
dos honorários estimado por ela. E ali passei para ela algumas coordenadas do passo a passo. Ela ficou muito agradecida e falou: olha, eu vou te incomodar mais vezes aí, porque confesso, estou insegura. Eu falei: sim, estou à disposição. E ela foi boa aluna. Ela deu. Pode falar. Deu conta do recado. Deu conta do recado, exatamente. Deve ser bem normal essa situação, né, Reinaldo, de uma certa insegurança, principalmente quando está começando nesse trabalho, né? Sim, sim. Inclusive, Sônia, para os colegas que estão iniciando, eu tenho indicado também que eles procurem se comunicar com o Cresce, que o Cresce tem um grupo de avaliadores que fazem essas avaliações para órgãos públicos, e é um grupo de colegas onde, nesse grupo, tem sempre um responsável que coordena aquele grupinho, e ela ou ele vai aprender a como lidar com uma situação desta, dentro ali junto 3, 4 colegas, trocando ideias, onde ela vai perceber, ou ele, que na próxima nomeação ele vai se sentir mais seguro para estar dando ali o primeiro passo, enfim, e dando seguimento no atendimento. Nada como contar com o apoio dos colegas, né? Temos aqui participações Exatamente. já. Clélio Antônio Pacheco pergunta: gostaria de saber como faço para me inscrever nas varas no fórum para ter a chance de ser nomeado pelo juiz? O primeiro passo, Sônia, ele deve se cadastrar nos tribunais. Ele falou qual a cidade que ele é? Se ele é de São Paulo, estado? Não, não mencionou, não. Tá. O primeiro passo é ele se cadastrar nos tribunais. A princípio, eu aconselho que o colega deve se cadastrar no TJSP, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e depois que ele pegar habilidade e pegar o gostinho da coisa, aí ele se cadastra nos demais tribunais, que é o Tribunal Federal e o Tribunal Regional do Trabalho. Então, lá no próprio site dos tribunais, tem o cadastro dos peritos e o passo a passo como ele proceder para se cadastrar. Mas, a princípio, ele vai pegar a documentação pessoal dele, que é RG, CPF, comprovante de endereço, ele vai escanear toda essa documentação pessoal dele, os diplomas, os certificados, e ele vai preparar um mini currículo, digamos, uma biologia, e já deixar pronto, com mais ou menos 2.000, 2.500 caracteres, que ele vai copiar e colar dentro daquele próprio espaço onde o tribunal tem, para ele ali contar, apresentar a sua competência profissional. Feito isso, lá no próprio sistema, ele tem onde clicar, escolher as cidades, os fóruns e as varas que ele deseja prestar serviço. Após esse cadastro, ele deve preparar uma cartinha de apresentação da sua competência profissional, um cartãozinho de visita e visitar os magistrados, fazer uma visita e pedir para eles que gostaria de participar do rodízio das nomeações, e principalmente quando o magistrado precisar de uma nomeação onde alguns peritos se negam a fazer aquela avaliação para a justiça gratuita. E os magistrados adoram ouvir do colega, inclusive, Excelência, quando tiver alguma nomeação onde o possuidor, o responsável pelo pagamento da perícia, seja possuidor dos direitos da justiça gratuita, pode me nomear que eu vou atender o senhor com o mesmo carinho. Eles adoram ouvir isso. Alguns colegas não gostam de fazer esse tipo de avaliação, porque eles acham que é muito pouco. E, na verdade, é pouco. Mas ele está ajudando o magistrado a tirar um problema da frente. E eu sou testemunha veraz, o magistrado vai ficar tão agradecido que vai lembrar dele numa próxima nomeação, onde vai dar para ele compensar esse pouco que ele recebeu numa avaliação de justiça gratuita. Normalmente é aquela história. Você lembrou, você participou
E aí depois você tem a recompensa, né? Lembram de você também, né? Exatamente. Cláudio Ribas pergunta o seguinte: a grande dificuldade de fazer uma avaliação é o valor. Tem corretor cobrando R$ 100 para se fazer um Pitan. Temos que valorizar o nosso serviço. É o que você estava falando agora, né, Rinaldo? Exatamente. Então, este colega, até esses dias, Sônia, aconteceu um episódio em um de nossos grupos, e eu sou um ferrenho defensor, professor Gilberto Iog, presidente Viana, presidente João Teodoro sabe disso, eu sou um ferrenho defensor do corretor de imóveis, tanto o que trabalha com corretagem, como também o perito avaliador. E, às vezes, os colegas pegam esse colega e querem massacrá-lo. E eu sempre digo para eles o seguinte: um dia nós passamos por isso também. Então tragam o colega aqui para o grupo e vamos pegar na mão dele e vamos ensiná-lo a trabalhar, a cobrar e a se comportar como um profissional competente e o quanto ele deve cobrar pelos seus trabalhos para que ele possa ser respeitado, honrado e bem cotado no meio aí dos colegas que já são veteranos nas perícias e avaliações de imóveis. Então, eu acho que o colega que cobra R$ 100, ele está bem, digamos assim, desinformado, desnorteado e precisando de uma ajuda, onde os colegas, hoje, eles melhoraram em muito, posso lhe dizer, em 80%, 90%, de 10 anos atrás, quando eu iniciei com esses grupos, os colegas viam uns aos outros como concorrentes, como inimigos, onde hoje nós mudamos essa mentalidade dos colegas, onde nós uns precisamos dos outros e temos que nos ajudar mutuamente para que a nossa classe se destaque perante a sociedade e junto aos tribunais. Então, eu acho que o colega que cobra R$ 100 por uma avaliação, ele realmente está fora de órbita. Não faz sentido algum, ele está pagando para trabalhar. É por isso a importância da orientação, né? Luísa Exatamente. Marilac Salgado Pugliese pergunta: deve-se sempre usar a tabela de Ross-Heidelk? Não, a tabela Rosdeck, eu costumo dizer aos colegas que eles devem fazer os seus PETANs, seus laudos periciais. Eu aprendi isso com o professor Gilberto Iog e com alguns juízes, que o laudo ou o PITAN, ele tem que ser o mais simples possível. Tem colegas que começam a enfeitar o pavão e querer mostrar, fazer bonito, e acabam se dando mal. Então, eles devem fazer o seu PETAN, o seu laudo, de forma prática, objetiva e entendível. Quando ele começa a querer inventar muito, ele acaba se machucando, se queimando e depois fica chorando que não consegue pegar mais trabalhos e o culpado é ele próprio. Então, eu não aconselho usar essa tabela, a não ser que ele domine ou convide um colega, engenheiro, arquiteto ou até mesmo corretor de imóveis, que tenha o domínio desta ferramenta. E não só a tabela de Rosdeck, mas qualquer outra ferramenta que ele não domina, ele não deve se arriscar, ele vai se machucar. Maria Antônia Garcia, com relação à metodologia de avaliação imobiliária, qual a mais importante e indicada para o corretor e avaliador de imóveis? Sônia, eu indico sempre para os colegas, caímos na mesma, no caso da pergunta do colega passado, não inventar. Eu acho que para o corretor e avaliador de imóveis, o método mais seguro e garantido é a metodologia de dados comparativos de mercado. Outros métodos para ele usar, ele também tem que dominar e ter motivação para esse uso, e não usar assim aleatoriamente apenas para demonstrar que tem conhecimento. Para os colegas iniciantes, que eu costumo chamar de neófitos no ramo, eles devem, quem quer principalmente atuar na área judicial, visitar os fóruns, se apresentar para os chefes dos ofícios, como corretor de imóveis, avaliador, e gostaria de fazer vistas de alguns processos onde tenha lá laudos
elaborados por colegas corretores e avaliadores de imóveis, para que ele tenha ideia da diversificação de modelos e de padrões que os tribunais acatam e que o juiz homologou. Então, com base naquelas informações, ele vai formatar o seu próprio PETAM, onde, num processo judicial, ele vai virar um laudo pericial. Cristina, pelo YouTube, pergunta: eu tenho interesse em fazer um curso de avaliador e perito. Gostaria de saber se, nesse período de pandemia, tem algum curso funcionando em EAD. Bom, no Cresce tem, né? Sim, é o que eu iria falar. No próprio Cresce, eu fiz o meu curso pelo Cresce em 2007 e estou, digamos assim, hoje o meu ganha-pão é com perícias e avaliações de imóveis, e em 12 anos, fizeram agora em março, que eu trabalho com avaliações de imóveis, Sônia, eu não posso reclamar. Então, quando os colegas me pedem para indicar um curso de avaliação, o primeiro que eu indico é o do Cresci São Paulo. Só para ficar claro, né, Cristina? Todas as segundas-feiras abrem as inscrições online para se fazer o curso no site do Cresce, né, via EAD. Então, consulte o nosso site, que você vai ter as orientações para se inscrever. Todas as segundas abrem turmas novas para o curso de perito, também temos o curso de perito online, né? Então, não perca essa oportunidade aí de fazer esse curso que está à disposição e é de graça, né? Pois não, Reinaldo? Sônia, não sei se essa Cristina está em nossos grupos de WhatsApp. Semanalmente eu solto nos nossos grupos, tanto de WhatsApp como Telegram, essa relação de cursos que o Cresce oferece e que as inscrições são feitas todas as segundas-feiras. Tanto curso de avaliação, curso de fotografia e outros cursos que o Cresce oferece gratuitamente e que são muitos bons e eu recomendo. É isso aí, tem que aproveitar, né? Felipe César, qual o número de amostras que o perito deve coletar para realizar uma avaliação imobiliária? Existe uma regra específica? Não existe uma regra específica. Existe um conselho que devemos, no mínimo, digamos, 5 a 10 amostras. Mas digamos que ele não conseguiu 5, ele conseguiu 3 amostras. Eu já consegui fazer perícia na esfera judicial e também na extrajudicial, com 3 amostras, e claro que ali ele vai fundamentar, vai esclarecer, vai fazer o trabalho de campo devido, e nos seus relatórios escrito e fotográfico, ele vai apresentar um trabalho bem feito e explicar ao cliente a dificuldade da escassez de produtos, dados amostrais. Ele conseguiu, com essas 3 amostras, levar para o cliente uma luz de mercado que, na verdade, Sônia, as avaliações, ninguém tem como apresentar um valor de mercado justo. Olha, é este aqui o valor. Na verdade, as avaliações são um norte, uma luz de mercado. Então, eu costumo falar que o perito avaliador, ele não deve se antecipar em falar em valores para o seu cliente, e sim só na conclusão dos seus trabalhos, mostrando a sua competência profissional e mostrando ao cliente que a sua informação é dentro de uma estimativa de um trabalho de campo e todo um trabalho que a profissão exige. E quando o cliente perguntar quanto ele acha que vale, não, eu não acho nada. Se é para falarmos na base do achismo, não precisa de um perito avaliador. Pergunta para o dono do posto de gasolina, para o comerciante, para o vizinho, para o compadre, né? Que ele vai falar o quanto ele acha que vale. Quanto à avaliação por um profissional, a informação deve ser feita dentro de um documento. Perfeito, Reinaldo. O Clélio volta a perguntar o seguinte: como faço para entrar no grupo de WhatsApp? Sou de São Bernardo do Campo. Para ele entrar no meu grupo de WhatsApp, é só ele mandar o contato dele para o meu privado, que é o 9441
6932, DDD 11, que eu adiciono ele em nossos grupos. Cristina, existe tempo de experiência como corretor de imóveis para se tornar um avaliador? Sim, no mínimo 2 anos de experiência na área imobiliária, principalmente para ela fazer uma avaliação jurídica. Para avaliação extrajudicial, não necessário. É até bom que ela faça para quando ela, se tem intenção de trabalhar para os tribunais, quando fizer 2 anos, ela já tem alguma bagagem que venha auxiliar em estar fazendo uma avaliação jurídica. Caliene Souza, o corretor de imóveis, mesmo ainda não tendo feito o curso de avaliação imobiliária, pode opinar quando algum cliente lhe pedir uma avaliação por escrito? Sim, lógico, pode. Inclusive está na nossa Lei 6.530, no artigo 3º, que o corretor, além de trabalhar com a corretagem na área de vendas, locações e administrações de locações, ele pode também opinar com relação ao valor mercadológico de um determinado imóvel. É aconselhável, Sônia, que ele faça o curso de perito avaliador, porque, por si só, o curso que ele fez de transações imobiliárias, ele não tem o passo a passo de como construir, por exemplo, um PITAM bem apresentável, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, para que o seu cliente fique feliz com o trabalho e a boa apresentação que ele fará naquela avaliação. O Ariovaldo Pereira pergunta: o que vocês poderiam falar sobre os programas prontos no YouTube que apresentam PITAM rapidamente? O que eu posso falar é que esse tipo de trabalho é um trabalho, digamos assim, reprovado por quem entende e sabe quais os pontos que enriquecem um documento avaliatório. Essas plataformas que oferecem essas avaliações, tipo prato feito, elas não são confiáveis, porque é para aquele tipo de cliente que não quer gastar, não quer ter uma avaliação precisa e não quer um documento, digamos, que venha a ser respeitado, inclusive até na esfera judicial. Então, eu reprovo, eu desconsidero e acho que aquilo não é uma avaliação, é uma tomação de dinheiro, uma enganação. Precisamos ficar bem atentos com isso, né? Sim, sim. Lúcia Prete, o curso do Cresce é somente para corretores de São Paulo ou é aberto para qualquer corretor do Brasil? Sônia, eu acredito que o Cresce de São Paulo é para os corretores de São Paulo. Não, você sabe que a gente, desculpa te cortar, Reinaldo, mas existem, só para dar uma orientação para a Lúcia, os Cresces de outros estados estão com uma parceria, vamos dizer assim, e a gente o curso pode ser acompanhado também por corretores de outros Cresces. Basta ele ter o e-mail @cresce.org.br e ele consegue acesso aos cursos via EAD no nosso site, sem problema nenhum. Desculpa eu te cortar. Talvez você não tivesse essa informação ainda. Não, eu não tinha. Eu tive essa informação, que é o que eu ia falar, que alguns Cresces tinham convênio com o Cresce São Paulo. Então, já generalizou. Todos os Cresces já estão conveniados. Eu acredito que sim. Eu acredito que faltava, acho que um Cresce só, que estava com os probleminhas técnicos, mas eu acredito, tá, que estejam para todos os Cresces. É o que eu ia falar para ela, dependendo da cidade dela, parece que a Lúcia Prete é Bahia. Então era para ela se informar. A Bahia já está à disposição, com certeza. Já, né? Tá. Idelma Freitas, desculpa. Fiz o curso no Cresce, porém preciso fazer a prova que seria presencial. Agora ela será EAD? Ainda não. A prova é presencial, né, Reinaldo? Exatamente, a prova é presencial. A gente está segurando essas provas, tá? Ao final dessa pandemia, quando finalizar e a gente tiver segurança, aí sim a gente vai
vão ser agendadas essas provas, tá? Mas o curso já está feito, então tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? O pessoal da técnica aqui, Reinaldo, está me pedindo para confirmar o seu WhatsApp para o grupo. 994416932, é isso? Correto. Sim. Então, é isso mesmo, pessoal. Se o pessoal quiser enviar mensagens para você adicionar essas pessoas ao grupo, tudo bem, não tem problema, né? Sem problema. O DDD 11 ou no e-mail, que é Reinaldo Marques, Reinaldo com Y, reinaldomarques@cresci.org.br. Ok. Rafael Dias, já tentei 2 vezes e a aprovação no Cresce de avaliador. Posso tentar de novo? Pode, você pode fazer quantas vezes você quiser pode. O curso, né? Exatamente. Está disponível, né? Sim, ótimo. Alguma recomendação de procedimento para os colegas corretores e avaliadores na entrega do protocolo dos seus laudos periciais para os magistrados? Sim, Sônia. Inclusive, em meus grupos, há muita reclamação que os colegas fazem avaliações judiciais, entregam seus laudos e não recebem. Então, essa informação não confere. É o colega que não está sabendo trabalhar. Quando ele termina o seu laudo pericial, ele deve, junto com o protocolo, com a entrega do laudo, ele já peticionar que o magistrado mande o ofício liberar os honorários periciais que já estão depositados para ele numa conta judicial. Agora mudou. Antigamente era através de uma liberação do alvará. Agora, junto com a entrega do laudo, ele vai fazer essa petição e anexar o preenchimento de um documento chamado MLE, Mandado de Levantamento Eletrônico. Porque se o colega só entregar o laudo e a petição para liberação dos valores, esse laudo ele tem de 15 a 30 dias para ir para as mãos do magistrado despachar. Quando o magistrado pegar esse processo, ele vai despachar e vai mandar que o perito ou a perita preencha o MLE, que é o Mandado de Levantamento Eletrônico. Então, para ele ganhar esses 30 dias ou 45 dias, ele já protocola junto a entrega do laudo, a petição requerendo o levantamento dos honorários e já o MLE preenchido anexo a essa documentação. Perfeito. Alexandre Lazzarini, no final do PITAM, apesar dos métodos, podemos dar a nossa opinião, mesmo que divergente, do cálculo dos métodos? Eu diria que não, é como eu estou falando. Aí ele vai inventar e ele vai se machucar. Aquilo que foge dos métodos é achismo. E ele achar isso ou achar aquilo, ele poderá sofrer aí alguma contestação, se é uma avaliação judicial, e se é uma avaliação na esfera extrajudicial, vir a desqualificar a competência dele. Tem que ser tudo muito bem embasado, né? Exatamente. No seu conceito, Reinaldo, qual o comportamento ou o procedimento do corretor na condição de perito do juiz com relação às partes e aos assistentes técnicos em uma diligência? Sônia, o perito judicial, ele é o braço e os olhos do juiz no produto. O perito do juiz, ele deve ser imparcial. Em alguns casos, em alguns eventos, às vezes os assistentes técnicos querem se envolver junto com ele, dando palpites, orientando como ele fazer ou deixar de fazer. Ele não deve jamais permitir isso, porque poderá ser uma arapuca. Apesar de ser um colega, aquele colega, alguns peritos confundem assistente técnico, ele assiste à parte, e o perito assiste ao juiz. Então, ali, claro que ele não vai ver com desdém, mas um é adversário do outro. Ele deve ter todo respeito com o colega, mas sempre manter o seu profissionalismo e manter a sua imparcialidade e jamais desviar
qualquer atenção que fuja da responsabilidade do perito junto ao juízo. Ô, Reinaldo, com toda a sua experiência, qual é o fator que você considera que é mais relevante na avaliação do imóvel? Que tem um peso maior, né? É a localização, é o entorno, é a segurança? Tem alguma coisa que se destaca? A localização, porém não devemos desprezar o entorno e nem também a segurança. São um atrelado ao outro. Então, no trabalho de campo, o colega deve ter a expertise de, claro, visar a localização, ver o seu entorno e também a segurança. Por quê? Porque é uma somatória de fatores e aspectos que ele vai conduzir o seu trabalho de forma com êxito e apresentar um valor justo, levando em consideração localização, o entorno e também o fator segurança. Quero confirmar aqui o teu e-mail, é Reinaldo Marques, com Y, Reinaldo, né? @cresce.org.br, tá? Os contatos estão aqui na tela, para quem tiver interesse em mandar perguntas e entrar em contato com o Reinaldo para ter mais orientações do nosso professor aqui, que deu uma aula hoje, mais uma aula, né, Reinaldo? Sobre avaliação imobiliária. Quero agradecer, nosso programa está terminando, mas quero agradecer muito a tua participação nessas 2 edições do Cresce Esclarece e dizer que a nossa casa está de portas abertas para sempre que você tiver disponibilidade e quiser trazer informações sobre esse assunto, que é realmente um assunto muito instigante, muito de grande interesse do corretor de imóveis, né? Exatamente, Sônia, eu que agradeço a oportunidade que o Cresce me deu de estar aqui junto com os colegas aprendendo, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Obrigado pelo título de professor, mas eu estou à disposição dos colegas, tenho o maior prazer em estar ajudando, tirando dúvidas, e esse bate-papo continua lá em nossos grupos de WhatsApp, no Telegram, em nosso e-mail. Estou à disposição dos colegas para retirada de dúvidas, esclarecimentos, enfim, e qualquer outra informação que eles julguem necessário para êxito nos seus trabalhos de perícias e avaliações de imóveis. Agradeço à diretoria do Cresce. A gente que agradece a tua disponibilidade aí, o auxílio aos corretores que estão interessados nesse assunto. Quero agradecer a participação de todos que nos mandaram perguntas e que assistiram, que estiveram conosco nessa sexta-feira fria aqui em São Paulo. Um grande final de semana a todos. Bem gelada. Um excelente final de semana, bons negócios, boa semana e sexta-feira que vem estamos juntos novamente. Igualmente, Sônia, para você e para todos que participaram.